Olá, turma, muito bem. Professor Mário aqui. Hoje são 29, de maio, complementando a nossa aula de Revolução Industrial, falando principalmente sobre a Revolução Francesa, E aí teremos uma data muito marcante, que foi 1789, essa data que configura o marco da Revolução Francesa, e que se faz presente nesse palco, de todo esse movimento, o que a arte vai conhecer como o movimento neoclássico. Então, um período que vai se expandindo, dentro de todo o processo, culminando na Revolução Industrial. A Revolução Industrial é a economia dos burgueses, todo movimento feito pela burguesia. E também o iluminismo sendo os valores intelectuais desses burgueses. E aí, com isso, que é uma forma de melhorar a visão, de todo o planejamento da estrutura econômica. E os iluministas vão também brigar com essa relação um pouco mais humanista, Ainda não chegamos nessa etapa, mas tão breve iremos chegar, principalmente por essa revolução toda. Então, assim, o que a história universal nos conta, e todos já devem ter escutado falar sobre a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, Então, era o lema lá da Revolução Francesa, E foi um domínio político burguês, onde também se chegou ao ponto, de levar nesse período, então, o monarca, o Luís XVI, à forca, Então foi assim um movimento realmente bem complexo lá para o período. E a arquitetura pré-revolução industrial, ela vai passar, então, a partir desse momento, ela começa, então, a ter o seu envolvimento, um pouco mais facilitador após todo esse momento difícil que a Europa viveu, esse período de intensas desavenças, com a monarquia. E entra-se, então, assim que a burguesia sai daquela proposta palaciana, no sentido da edificação que pudesse abrigar ali, então, a residência do rei, e entra, então, no processo do processo político, muito mais voltado para o domínio político burguês, E entra, então, essa arquitetura que é chamada de arquitetura pré-revolução industrial, E, nesse caso, a necessidade de um repertório um pouco mais abrangente, porque saímos daquele período onde era configurado apenas ali o estilo mais palaciano, mas para dar lugar agora a uma nova etapa, uma nova regra agora de composição de equipamentos que as cidades iriam necessitar neste momento. Com isso, vamos ter ali o aumento da capacidade humana de exercer um controle sobre a natureza, Então, a Revolução Industrial, ela traz para essa sociedade, para a cidade de um modo geral, aquele panorama que eu mostrei a vocês em aulas anteriores, na aula retrasada e na aula passada, aquele panorama de uma cidade acinzentada. E a paisagem natural se perdeu com isso. E a necessidade de voltar isso, a estruturação das cidades, Então, esse período também vai acabar trazendo um modelo novo de urbanismo, um urbanismo que tenha uma característica um pouco mais voltada ali para o respeito à natureza, não só a edificação e jogar fumaça sobre uma cidade e trazer com isso ali uma sociedade totalmente aquém da poluição, E o aumento, claro, das doenças, por isso até um grande repertório também por motivos de guerras que se ocorreram
Então, se criou, aumentou-se o repertório, tanto de escolas, como, por exemplo, de hospitais, né? Entre outros equipamentos, praças com características diferenciadas, agora mais arborizadas, né? Pela necessidade de voltar a ser o pulmão daquela cidade, né? Então, uma cidade que estava saturado com a questão construtiva. Nesse panorama surgem disciplinas, né, importantes que vão dar apoio a toda essa estrutura essa estrutura intelectual, né, e uma estrutura que vai ter como base ali a necessidade de um apoio forte, né, para a nova sociedade, a sociedade industrial agora, né, com esse panorama de uma visão de sociedade mais organizada. Essas disciplinas são as disciplinas humanistas, né? Então vamos ter a sociologia, a arqueologia e a história. Então a grande revisão da história acaba trazendo para a arquitetura o que nós vamos conhecer como neoclássica, né? Então esse desenho ao fundo aqui, eu vou gravar num outro vídeo para vocês e demonstrar a vocês como esse frontão clássico vai se alterar, como ele vai se modificar para se chegar nesse processo de modificação e o entendimento do que seria a arquitetura neoclássica, né? A diferença do clássico para o neoclássico. Além desse processo das disciplinas humanistas, né, sociologia, entre outras, arqueologia e história, também a entrada da engenharia. Então a engenharia acaba sendo uma das disciplinas muito importantes para a Revolução Industrial, né? Vai ser exatamente na engenharia que o homem vai passar a utilizar materiais diferentes, materiais como ferro, como o concreto armado, e mudar muito a característica dessa arquitetura, né, que antes era feita de um processo de estruturantes, né, um processo estruturante de pedra sobre pedra. Agora não, agora a arquitetura ganha um modelo diferenciado em termos de engenharia. Ok, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo vídeo, onde eu vou demonstrar nesse quadro para vocês essa alteração que se dá e o princípio, né, das nossas aulas sobre a arquitetura neoclássica, então, agora, ok?